Olá pessoal, a luz está um pouco escura hoje porque está chovendo e eu estou com a claridade da janela aqui. E hoje o tempo está chovendo, graças a Deus. Na continuação do guia para iniciantes do preterismo ou para para iniciantes de escatologia, nós temos também que fazer uma diferenciação entre antes de Cristo e depois de Cristo. Alguns usam a sigla AC e AD, significando que C de Cristo, nascimento de Cristo, antes do nascimento de Cristo, e também o D, esse D, a explicação é do Domini, o ano do Senhor, o ano do Senhor, Domini AD, Anno Domini, ou significa ano do nosso Senhor, significa também depois de Cristo, ou DC, depois de Cristo, ou AC, antes de Cristo. É bom que se faça essa diferenciação como um guia para iniciantes. Uma questão que Gerdemar levanta em seu guia, e aqui eu deixo disponível na descrição o link do guia, você pode baixar gratuitamente. Ele vai falar sobre, na parte 2, a importância de identificar a audiência primária. O que é isso? A importância de saber quem era o público daquele momento que recebeu, que estava recebendo aquela profecia ou aquele testemunho, aquelas pessoas que estavam ouvindo e vendo, eles têm um valor de interpretação. Isso se chama identificar a audiência primária, ok? Então, ele diz o seguinte: além de dar atenção aos acontecimentos da profecia, nós temos que estar atento à profecia. Ao mesmo tempo, nós temos que identificar quais eram as principais audiências, quem era o principal público que estava ouvindo a profecia. Quando a gente lê o discurso das oliveiras, o sermão das oliveiras, tem lá, muitas vezes Jesus, o próprio nosso Senhor, diz: vós, vocês. Ele está pregando e tem uma audiência, e ele está falando vós, vocês. Muitas vezes, em muitas passagens, Jesus Cristo está se dirigindo especificamente à sua audiência naquele momento. Claro que isso não impede que a gente ouça o que ele disse para aquela audiência e também interprete para nós hoje. Mas em primeiro lugar nós temos que fazer esse exercício de interpretação. Nós temos que ver que muitas vezes Jesus, em outras palavras, é como se Jesus estivesse pregando o seguinte: vocês que estão me ouvindo, vocês presentes, público presente, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo isso de perto? Vocês não estão ouvindo isso de perto? E isso, ele, durante a explanação, ele vai explicando todas essas coisas terão que acontecer, e vocês irão ver em breve esta geração, e por aí vai. Esse mesmo público, ele muitas vezes, aquele público original, ele é advertido. Jesus adverte dizendo: olhe, que ninguém vos engane, eu vou dizer isso e isso para vocês, e que ninguém vos engane, que não apareça outra pessoa que diga o contrário que eu estou dizendo. Vocês ouvirão isso, vocês ouvirão aquilo, aquele público original. E aqui nós temos um exemplo em Palavras do Senhor Jesus Cristo, está na página 20 do guia, na primeira coluna,
dê uma olhada com calma, porque o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho introdutório e eu vou tentar facilitar ao máximo a compreensão de que precisamos dar passos seguros para interpretar escatologia. Ele vai dizer àquela audiência no Monte das Oliveiras, veja, existe uma referência geográfica, o Monte das Oliveiras, existia um público original e Jesus diz: pessoas, ouçam bem, vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras. Jesus está falando para aquelas pessoas naquele momento: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. E aqui, uma aplicação rápida: quando a gente estava em janeiro de 2020, nós estamos em abril. Quando nós estávamos em janeiro, agora, desse ano, houve aquele conflito, aquela tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã. Aí falaram que a China, que a Rússia poderia entrar no conflito e seria a Terceira Guerra Mundial. Inclusive, subiram até uma hashtag aí no Twitter sobre a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial parece que foi cancelada agora em janeiro por causa do outro problema que entrou agora. Uma certa ironia, eu estou falando isso. E nós temos que entender o seguinte: quando a gente pega uma palavra lá do século I, ou mesmo o DC, ou o AD, uma palavra Anno Domini, uma palavra lá no comecinho depois de Cristo, que ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E alguém agora, no século XXI, pega essa passagem e faz aquela fumaça, faz aquele escarcéu, faz aquela pirotecnia, aqueles fogos, aquele sensacionalismo, que as profecias do fim do mundo estão chegando e tatará. Essas coisas, ele está pegando um texto que está lá atrás e que muito provavelmente essa parte se cumpriu. Lembre-se que profecias têm a linha do tempo. A profecia ela pode ser dada no ponto X e acontecer no ponto Y, e nós estamos no ponto Z. E quando ele fala, olha, muitos discípulos serão entregues aos inimigos, serão atribulados, passarão por uma tribulação. Aconteceu isso de fato no primeiro século. Muitos discípulos foram atribulados. Podemos retirar lições de como a igreja se comportou, de como a igreja confiou no Senhor em passar por tribulações? Sim, mas não podemos pegar essa passagem e emendar com a notícia de jornal e dizer, olha aqui, rumores de guerras, há tribulações, pandemias, e aí conecta. Não. Vamos buscar Bíblia com Bíblia. Nós temos outros relatos que Jesus também diz em seus sermões escatológicos, vamos chamar assim. Ele diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E Jesus também diz, no mesmo contexto, esta geração não vai passar até que todas estas coisas aconteçam. Jesus está confirmando o que iria acontecer. Assim também vós, quando virdes, quando vocês enxergarem essas coisas, saberão que o fim se aproxima. O fim de quê? O fim daquilo que ele estava dizendo naquele contexto. Por isso que na interpretação, as escolas escatológicas, muitas dizem, peraí, isso aconteceu, isso já aconteceu, mas ainda não. E outros vão dizer, olha, isso aconteceu e não vai acontecer mais.
irão acontecer outras coisas, mas não mais isso. Mais ou menos essa é a disputa da escatologia. Estão compreendendo? Então, Jesus tem audiência, tem um espaço físico, geográfico, ele está profetizando naquele momento, e ele diz que todas essas coisas irão acontecer. Ele repete isso várias vezes, e se ele tivesse algum aviso para uma geração futura, ele poderia dizer o seguinte: quando vocês virem isso, vocês ouvirão rumores, vocês ouvirão isso, vocês virão isso, virão aquilo. Mas o contexto desses sermões de Cristo é sempre para aquela geração. A audiência de Cristo era um evento local e próximo. Isso podemos afirmar. E muitas linhas escatológicas confirmam isso. Ok? Por isso que até uma das conclusões dessa fase de tribulação, de pessoas atribuladas, ele disse: fujam para as montanhas. Esse fujam para as montanhas, se fizermos aqui um breve parênteses para entender fuja para as montanhas, e se fizermos uma aplicação universal e futurista sobre fuja para as montanhas, a maior parte da população da Terra hoje, que está na faixa de 7 bilhões indo para 8 bilhões, ela está cada vez mais urbanizada. E Jesus estava falando aqui para um público mais rural. Quando vocês virem esses rumores de guerra acontecendo, esse problema em sua época breve, que estaria para acontecer àquela geração, vocês fujam para as montanhas. E aqui nós temos relatos de pessoas que escaparam a pé ao redor de Jerusalém. Nós temos essa referência histórica. E aqui tem outra referência que é muito histórica. Não, é muito difícil você aplicar isso para o futuro, que vai dizer o seguinte, que as pessoas, elas vivem em casas que têm telhados planos. Telhados planos. Mateus 24, 17, sobre os telhados. Isso é quase uma referência arquitetônica, geográfica, rural do século I, de uma sociedade agrícola. Mateus 24, 18. Outra coisa, observação do sábado. A observação do sábado era algo muito forte naquela época. Claro, isso faz parte do judaísmo. E aquele público inicial era um público judeu cristão, mas que mexia com a sociedade o sábado, né? Não é mais como hoje. Há pistas geográficas que Jesus estava fazendo uma narrativa, fazendo uma demonstração, descrevendo a Judéia do primeiro século, certo? E aí no guia vai mostrar o que diz a passagem, e aqui vai falar de muitos outros textos bem mais complexos, que a coisa vai afunilando. Mas como introdução para este guia, muito importante a gente lembrar disso, que coloque em sua mente a audiência primária. A audiência primária é um destaque que o Gerald Demar ele vai fazer um levantamento, e aqui para que você não pense que você está andando em terreno perigoso, isso se chama preterismo parcial, não é preterismo total. Preterismo total nós combatemos como heresia, porque não podemos lançar tudo para o passado, não podemos dizer que tudo já se cumpriu, há coisas que ainda se cumprirão, mas que vocês entendam que nós estamos andando em terreno seguro
E para os amilenistas é o já aconteceu e o ainda não. E para os preteristas e para pós-milenistas já aconteceu. Já aconteceu. Muita coisa já aconteceu. E poucas coisas ainda acontecerão, e muitas vezes essas poucas coisas que acontecerão não fazem parte desses textos que já aconteceram. Tá certo? E aí ele vai entrar em outros assuntos que provavelmente a gente também vai entrar para mostrar melhor sobre o guia. Ok? Grande abraço, pessoal.